Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José. E hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 22 ao 27. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro que hoje estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Devemos lembrar nesse momento que Paulo está conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso. Isso começou no verso 17. Ou seja, os anciãos da igreja, que foram escolhidos para pastorearem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Nesse trecho podemos ver o apóstolo Paulo incentivando os irmãos com uma convicção incrível dos valores celestiais, a ponto de dizer: não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que convicção, que certeza dos valores celestiais, que certeza daquilo que realmente é mais valoroso nesta vida, senão a esperança que abrigamos em Cristo Jesus. O seu alvo deve ser o nosso alvo, completar a nossa carreira, o alvo que Deus tem para cada um de nós. Jamais devemos esquecer que estamos aqui só de passagem, somos peregrinos. Para mim é magnífico quando o apóstolo Paulo diz: completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Mesmo sabendo de nossas limitações, Deus, que é o dono da obra, confia em nós, a ponto de nos dar grande responsabilidade. Certamente, isso não tem a ver com a nossa própria capacidade intelectual ou qualquer outra coisa, porque, como diz o próprio Paulo, na segunda carta aos Coríntios, em 3:5, ele diz: a nossa capacidade vem de Deus. E por conta disso, ele também diz, na mesma carta, em 5:19, ele nos confiou, Deus nos confiou o ministério da reconciliação. E ainda
temos a segurança da sua mão nos conduzindo em sua obra. Certamente, se você confiar em si mesmo, ficará frustrado cedo ou tarde em sua vida, pois as lutas virão. Mas se confiar em Deus e acreditar no valor que você tem para Ele em sua obra, como um ser humano criado à sua imagem e semelhança, certamente haverá satisfação plena, independente das circunstâncias. Se tão somente nosso alvo for completar a nossa carreira, completar a nossa corrida. Pois se caminharmos com Deus, é certo que chegaremos no final e receberemos o prêmio. Nós recebemos uma tarefa e essa tarefa precisa ser completada para que no final nossas palavras sejam de satisfação pelo trabalho realizado e convicção do resultado que a nossa fidelidade a Deus traz. Que nossa trajetória cristã seja consumada com as palavras inspiradas do apóstolo Paulo na segunda carta para Timóteo, em 4, 7 e 8, quando ele diz, no final de sua corrida: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos nós, independente de dom ou capacidade, recebemos um ministério, um serviço para ser realizado para a glória de Deus. Mas o principal serviço que temos que fazer, e que é responsabilidade de todo discípulo de Jesus, precisamos testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você não pode dar aos outros aquilo que não tem. É por isso que muitos hoje vendem o Evangelho de Deus, porque não têm a graça de Deus em suas vidas. Porque se tivessem, não a venderiam, mas dariam de graça aquilo que receberam pela graça. Pois Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Testemunhar Cristo em nossas vidas é necessário, pois o testemunho é a evidência de que Cristo está habitando em nós e conduzindo nossas vidas, e não o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. E jamais faremos um serviço para sermos vistos pelos homens. Pelo contrário, todo serviço que fazemos, sabemos, é para a glória de Deus. O nosso desejo é completar a obra que Ele confiou em nossas mãos. Precisamos testemunhar o amor de Deus por nós. Mas mais uma vez, só podemos dar ao outro aquilo que experimentamos e temos em nossas vidas. Se recebemos o amor de Deus sem merecimento algum, vamos oferecer o amor de Deus aos outros, mesmo que esses outros não mereçam, mesmo que nos causem dor ou prejuízo. Ainda assim, precisamos aprender a amar como Jesus amou. Paulo sabia que prisões e sofrimentos o esperavam em Jerusalém, mas não importava. Ele ia dar o amor que recebeu de Deus aos que lhes causavam dor e sofrimento, do mesmo modo que Jesus fez. Devemos lembrar que o chamado dos apóstolos no início foi para serem, como Jesus disse, minhas testemunhas, ou dar testemunho a respeito de Jesus,
E é isso que devemos fazer. Se você é discípulo de Jesus, então recebeu essa responsabilidade de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo disse, no final desse trecho que lemos, o meu objetivo foi ajudar a entender quais devem ser as nossas prioridades. Por isso, preguei sobre o reino de Deus, que significa o governo de Deus sobre nossas vidas. Preguei sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, e isso implica em compreender quem tem autoridade em nossas vidas. Como você está anunciando a palavra que Deus confiou em suas mãos? Amados, nossa corrida, só será completa se nosso alvo for pregar o reino por onde passarmos, como o apóstolo Paulo fez, como Jesus fez, e não deixarmos de proclamar todo o desígnio, toda a vontade de Deus. Se hoje eu precisasse me despedir dos irmãos com os quais me reúno para adorar a Deus, não hesitaria em dizer: estou inocente do sangue de todos vocês, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Que nossa trajetória cristã seja consumada com essas palavras de 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Que Deus te abençoe. Eu creio em ti, eu olho pra ti.